Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje a gente vai estar a gente vai estar criando, né, o usuário, a gente vai estar trabalhando aqui nessa função, né, da nossa rota barra criar, que a gente vai estar fazendo todo o processo de criação. A gente vai estar recebendo o nome, e-mail e senha de usuário. A gente vai estar verificando se o e-mail e a senha estão sendo definidos, né, na solicitação. A gente vai estar verificando se no banco de dados tem ou não usuários se já não existe algum usuário com o mesmo nome ou com o mesmo e-mail. E a gente vai estar usando o Bcrypt para gerar um salt e gerar o hash da senha desse usuário para que a gente consiga armazenar no banco de dados de forma segura. E caso você não saiba o que é salt e hash, eu recomendo que você assista esse vídeo. Eu vou deixar no card aqui que eu tenho aqui no canal explicando o que é salt e como que é feita a proteção de senhas, né, usando o Salt. Então, dito isso, a gente vai estar, eu decidi, né, usar os dados locais, esse arquivo local, como banco de dados, porque existem muitos bancos de dados aí. Então, se eu fosse usar um banco de dados em específico aqui, esses tutoriais ficariam muito específicos para aquele tipo de banco de dados. Então, eu vou estar usando um arquivo local para armazenar os dados, e quando você for implementar esses códigos que a gente vai estar desenvolvendo aqui, você vai implementar usando o banco de dados, né, que faz mais sentido para o seu projeto ou que você tem mais afinidade. Então aqui nessa nossa função criar, né, eu vou começar desenvolvendo aqui, eu vou estar assumindo, eu vou estar extraindo da nossa do nosso rec.body, eu vou estar extraindo um nome, um e-mail e uma senha, que é o que a gente vai querer, é o requerimento, né, para a gente criar um usuário. Então, aqui rec.body. Então, extraindo esse nome, e-mail e senha, eu vou estar verificando se o e-mail e a senha foi definido, porque eles podem o e-mail e senha pode não ser definido e eles virão, né, como undefined, como indefinido, e o que vai gerar um erro, né? Então aqui eu vou estar verificando um if se o nome ou o e-mail, na verdade, se o e-mail ou a senha, se eles não existem, se eles estão vazios, porque aqui se eles não existem, né, ele vai retornar como indefinido. E o indefinido aqui nessa condição, ele vai retornar como falso. Então ele não vai executar esse bloco de código. E para executar, eu vou estar usando o operador de negação. Então, se aqui o e-mail for indefinido, com o operador de negação ele vai ficar positivo, né, vai ficar verdadeiro e vai executar esse bloco de código aqui. Então, se o e-mail ou a senha está em branco ou se não foi definido, eu vou estar respondendo um res.status. Aqui vai ser um 422, né? 422, que é não processado. .send, eu vou enviar uma mensagem e você deve definir e-mail e senha. Opa, certo? Então, vou estar fazendo essa verificação e feita essa verificação, né, se o e-mail e a senha foi definido, se foi enviado, eu vou estar verificando agora se eles não estão em uso. E para me verificar, eu tenho que ter acesso, né, ao banco de dados local. Então, aqui no index.js, eu estou fazendo acesso a esse banco de dados local, estou fazendo a leitura e transformando em objeto JavaScript. E aqui eu vou simplesmente recortar essa linha e colar aqui no nosso router. Como o nosso router ele está sendo usado aqui, né, app.useRouter, é como se essas funções fossem copiadas e coladas logo aqui abaixo. Então, a rota aqui, né, o destino, o arquivo que é para ser lido, vai ser dados.json. Eu não vou precisar alterar aqui a pasta ou alterar aqui esse destino, porque em relação ao index.js, o dados.json está no mesmo nível, né, no mesmo diretório, então eu não preciso definir aqui nenhuma pasta ou mover o dados.json para a pasta routes, certo? Então, fazendo a leitura dos dados locais, eu vou estar verificando aqui se os dados locais
dados locais ponto find, ou seja, a função find, ela vai verificar, ela vai encontrar, né, se o valor que a gente passar aqui existe ou não entre esses dados. Aqui, se existir, ele vai estar retornando, né, um objeto, e quando a gente tem um objeto nessa condição aqui do if, né, algum objeto, uma lista, ele vai retornar como true, como verdadeiro. Então ele vai estar executando esse bloco de código aqui logo abaixo. Então eu vou estar encontrando, eu vou estar usando a função find e ela recebe aqui como argumento uma função, certo? E essa função ele vai fazer, né, a iteração nos dados. Como aqui a gente tem uma lista, ele vai estar fazendo a interação nesses elementos da lista, que são esses objetos. Então eu vou chamar esses objetos de usuário e vou estar verificando se o usuário.nome é igual ao nome que foi enviado pela solicitação, né, pelo cliente. Então, se o usuário.nome, o usuário que a gente tem armazenado, né, nos nossos dados, lembrando, o usuário vai ser cada elemento da nossa lista. Se o nome, se esse nome for, for existir, né, se ele já for definido, ou se o usuário ponto e-mail for igual ao e-mail que o usuário definiu nessa solicitação que ele está fazendo, eu vou estar retornando um erro, né? Porque a gente não quer nenhum nome nem e-mail repetidos. Então aqui eu vou dar um res.status. Aqui nesse caso vai ser um 401, que é não autorizado, né? Então 401.send, eu vou enviar uma mensagem que o nome ou e-mail de usuário já, já está em uso, certo? Então, feito isso, né, passando por essas duas verificações, esse nome, e-mail e senha já está pronto para ser usado para criar, para cadastrar esse novo usuário. Então, aqui eu vou estar criando um objeto eu vou chamar ele aqui de dados usuário, e esse objeto ele vai conter os dados que a gente vai acabar adicionando aqui no nosso banco de dados local. E aqui eu vou estar querendo armazenar o nome desse usuário, certo? O e-mail desse usuário. E eu vou criar aqui uma propriedade de dados, que será um objeto, né? Que esse objeto vai conter os dados do usuário que a nossa aplicação vai estar armazenando aqui no banco de dados. Pode ser qualquer tipo de dado, isso aqui vai depender da sua aplicação, né? Então eu vou estar criando, até agora eu vou estar criando isso aqui, e mais para frente eu vou estar adicionando a propriedade hash, que vai conter, né, o hash, que vai conter a hash da senha desse usuário, né, a hash com a salt, que a gente vai fazer isso usando o bycrypt. Então aqui eu já vou estar fazendo uso do bycrypt para gerar essa salt para a gente. Novamente, se você não sabe o que é salt e o que é hash, volta lá na aula, né, clica aqui, né, no card que eu vou estar deixando aqui, que eu tenho uma aula falando somente sobre salting e proteção de senhas, e você vai entender direitinho. Então aqui a gente vai estar gerando o salt usando o bycrypt, e a gente não tem o bycrypt instalado ainda, então eu vou fazer a instalação aqui, né, npm install bycrypt, e o bycrypt ele vai lidar com, vai gerar essa salt, vai gerar a hash para a gente, e a gente vai conseguir armazenar e fazer a validação na hora do login, usando de forma bem simples, né, que o bycrypt vai permitir a gente fazer isso. Então aqui a nossa salt, né, const, a gente vai estar criando uma salt, e ela vai receber o bycrypt.gen salt sync. Eu vou estar usando o método syncron para gerar essa salt, e aqui ele recebe como primeiro argumento um número, um indicador de complexidade dessa salt. Aqui o padrão é 10, eu vou estar usando o padrão 10, mas se você quer salts mais complexas, você vai ajustar por esse número aqui nesse argumento. E lembrando, né, a gente tem que importar aqui no nosso projeto o bycrypt, ele vai receber
um require by crypt, certo? Então aqui eu estou gerando uma salt e com essa salt pronta eu vou estar gerando a hash. Então eu já vou criar aqui a propriedade hash, né, dados do usuário.hash. Vou estar supondo, né, que essa propriedade hash existe nesse objeto. Como não existe, ele vai estar criando essa propriedade hash aqui para a gente, né, que vai conter os arquivos, os dados, né, a hash que a gente vai estar gerando. Então aqui ele vai receber um bycrypt.hash sync. A gente vai estar criando essa hash, né, usando o método síncrono. E aqui com o primeiro argumento ele vai receber a senha que a gente vai estar usando e a senha do usuário, né, e o salt que a gente acabou de gerar. O bom do bycrypt é que ele armazena na mesma linha de hash, ele já armazena o salt, tudo junto. E quando a gente for fazer a validação usando o bycrypt, ele já vai entender isso aí e já vai processar para a gente sem problemas. Então agora que a gente tem o hash desse usuário criado, né, eu vou estar adicionando nos nossos dados locais esse objeto esse objeto que a gente criou, né, com o nome, e-mail, essa variável dados e a hash desse usuário. A gente vai estar adicionando nesses dados locais, né, nos dados que a gente fez a leitura do nosso banco de dados. Então é dados locais ponto push, a gente vai adicionar, né, esse objeto dados do usuário. Então, eu vou adicionar aos dados do usuário, aos dados locais, os dados do usuário que a gente criou aqui agora e vou agora converter, né? A gente tem que converter novamente para JSON para que a gente consiga estar salvando esses dados aqui nesse arquivo local. Então, aqui const dados convertidos, ele vai receber um JSON.stringify que vai transformar, né, o objeto JavaScript em JSON. Então aqui o primeiro argumento será os dados locais, é o arquivo que a gente quer transformar. Aqui na segundo argumento null, terceiro argumento 2. E se você não sabe o que é isso que eu estou fazendo aqui, eu fiz isso na aula 3 dessa série de aulas de Express e lá eu explico direitinho o que é que esses argumentos aqui no JSON.stringify. Então, convertendo, né, esses dados para JSON, agora eu posso escrever no arquivo local. Então, eu vou estar usando o fs, que é o file system, tem que importar aqui. Então, const fs vai receber o require fs, né, o file system, que vai permitir a gente estar trabalhando com dados locais, com arquivos locais e estar processando tudo isso. Então, aqui fs.write file. Eu vou estar usando o método síncrono, pode ser assíncrono também, tanto faz. E aqui o primeiro argumento, ele vai receber o destino, né, o arquivo que a gente vai querer escrever, que é no arquivo dados.json. Lembrando que mesmo que o login underline criar tá em outra pasta, na pasta routes, e o dados.json está numa pasta anterior, né, eu teria que usar aqui um ponto barra, mas como eu estou usando esse router aqui no arquivo principal, no arquivo index.js e do arquivo index.js e o dados.json está tudo na mesma pasta, eu não preciso estar indicando que está em uma pasta para trás, né, usando o ponto barra. Aqui no segundo argumento, eu vou estar passando os dados, né? O primeiro argumento é qual arquivo que a gente vai estar querendo escrever esses dados. No segundo argumento, eu vou estar definindo quais são os dados, né? Que são os dados convertidos. Dados convertidos, vou colocar o S aqui no final. E como é o método síncrono, né? Eu não tenho terceiro argumento, eu não tenho nenhuma função callback. Então aqui no final, depois que eu escrever esses arquivos, escrever esses dados no arquivo, eu vou estar respondendo um res.status 200, né, um status ok, que foi tudo ocorreu como deveria, e vou estar enviando como resposta para esse usuário, né, para esse cliente que fez a solicitação, eu vou estar enviando um objeto com o e-mail do usuário
e com o nome, certo? Aqui, esse e-mail e esse nome, que foram os que a gente extraiu do rec.body, eles são o mesmo valor, né, desse objeto que a gente criou e que a gente está salvando aqui nesse arquivo local. Então, tanto faz eu usar aqui e-mail ou usar dados do usuário ponto e-mail, aqui vai ser o mesmo valor, tanto faz. Então, aqui está pronto, né? O código é basicamente isso. Então, eu vou salvar aqui o arquivo login underline criar, salvar aqui também no index.js. Vou executar o servidor usando o nodemon, né? Nodemon index, certo? Servidor executado. Então, aqui vou vir aqui no Postman e aqui no Postman eu vou estar acessando, né, o localhost 2.3000 barra criar. Aqui no corpo da solicitação eu vou estar enviando, lembra que aqui eu estou extraindo nome, aqui, nome, e-mail e senha. Então aqui eu vou ter que enviar um nome, aqui já tem um nome, um e-mail e aqui vai ser senha. Essa senha vai ser, lembrando que a gente está trabalhando com JSON, né? A gente está enviando um arquivo JSON, então aqui eu tenho que definir também como string, porque aqui a gente está processando como string, né? Tudo aqui como string. Se eu passar aqui a senha como inteiro, somente números, eu vou estar recebendo um erro, vai estar retornando um erro. Então aqui entre as aspas, né, indicando que isso aqui é um texto, eu vou estar enviando alguns números. Então aqui, se eu enviar agora, eu vou receber um erro, né, 401, que está me falando que o nome ou o e-mail de usuário já está em uso. Por quê? Porque a gente, na aula passada, a gente enviou o nome e o e-mail, né, a gente salvou aqui esses objetos contendo o nome e e-mail, que os mesmos nome e e-mail, né? Então, se eu como agora eu estou processando e verificando se o nome ou se o e-mail já está sendo usado, eu estou recebendo esse erro. Então, aqui eu vou alterar o nome, vou colocar aqui o número 1, e o e-mail eu vou .com 2M, e aqui a senha eu vou apagar, vou mandar ela vazia, porque para testar, né, aqui quando a gente checa se o e-mail ou a senha estão vazios. Então aqui, se eu mando a senha vazia, você deve definir e-mail e senha, né, o erro 422, da mesma forma que a gente definiu aqui. Então, definindo uma senha, eu vou definir aqui uns números. Se eu enviar, eu recebi aqui como resposta um e-mail e o nome. E se a gente olhar aqui no arquivo local, a gente tem o nome, o e-mail, a variável dados como a gente definiu e aqui a hash, que aqui a gente tem o salt, né? O salt, ponto, e aqui a hash que a gente gerou. Então, basicamente é isso, né? É bem simples, é bem fácil, né? Tá trabalhando com isso. O Bcrypt ajuda muito também. E o Express também ajuda muito, né? Muito simples, muito fácil de trabalhar. E então é basicamente isso. Aqui, se agora para mim, se eu enviar novamente, eu vou estar recebendo um erro, porque o nome ou o e-mail já está em uso. Então aqui, para mim conseguir registrar outro usuário, eu tenho que ter um nome diferente e um e-mail diferente, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida que acabou aparecendo aí, pode deixar no comentário aqui abaixo, que eu vou estar tentando ao máximo esclarecer as dúvidas. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.